Olá pessoal, esse aqui então é um vídeo de suporte, a resenha que eu fiz sobre como transformar o seu monitor CRT VGA em um monitor profissional, né? Basicamente um monitor profissional BVM de 1000 linhas. Na verdade mesmo, a ideia desse vídeo veio da horizontalização do RGB, digamos assim. Eu quero que mais pessoas tenham acesso a essa qualidade da imagem, né? Que consigam degustar os seus jogos antigos numa qualidade melhor. Não tem nada de errado em jogar os consoles como a gente costumava jogar na nossa infância, por RF, com cabo AV, mas a qualidade, depois que você se acostuma com o RGB, que é o que a gente está tratando aqui, né, o sinal mais puro de vídeo possível, que a gente consegue de uma maneira analógica, depois que você se acostuma com esse tipo de imagem, realmente é difícil de voltar a jogar os jogos de maneira inferior com RF ou cabo AV, nos exemplos que eu dei, da mesma forma, né? Realmente muda, vocês vão ver depois que vocês se acostumarem, é outra coisa. E esse setup é um setup muito barato. Alguns de vocês devem já ter todos os materiais para fazer esse setup. Você precisa apenas de um notebook ou um computador simples. O meu computador é um notebook de uns 6 anos atrás, ele tem apenas 4 GB de memória RAM, um processador i3, certo? Com 2 GHz, se eu não me engano. Uma placa de vídeo dedicada, uma NVIDIA 620M de entrada. E esse é um monitor Samsung ThinkMaster 796MB de 17 polegadas. Qualquer monitor funciona, mas de 17 polegadas para cima eu diria que é o ideal, pela questão do tamanho. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, para quem não leu a resenha, lá eu detalho tanto o setup feito para Windows como para Linux. Nesse exemplo aqui eu estou usando Linux, eu recomendo vocês a usarem Linux, é mais simples de fazer, tá? Por incrível que pareça. Então aqui eu vou mostrar para vocês em funcionamento, tá? Alguns jogos de alguns emuladores e mostrando por que eu acho tão sensacional esse setup, né? O melhor custo-benefício possível para jogatina analógica, ao meu ver, fora consoles. Eu já fiz uma resenha falando sobre o Nintendo Wii, que ao meu ver, em termos de console, detém o melhor custo-benefício, mas se tratando de setups globais, digamos assim, fora os consoles, esse setup aqui, ao meu ver, eu detenho o melhor custo-benefício, tá? Os jogos que eu vou mostrar para vocês, eles são caros de propósito para eu demonstrar para vocês o poder, o custo-benefício incrível que tem esse setup. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse então é o menu principal do RetroArch, tá? Então eu vou dar um load num core aqui, que basicamente é um emulador. A gente tem diversos cores aqui e para baixar mais, é só a gente vir aqui em download e você pode escolher o sistema que você quer para baixar. Só apertar um botão e ele faz o download automático. Bem simples. Alguns sistemas precisam de arquivos de BIOS, por exemplo, o Sega CD, o Sony PlayStation, alguns computadores japoneses, por exemplo, o PC 98. Eles precisam de alguns arquivos adicionais, mas no geral é apenas clicar ali no botão de download e baixar, beleza? Então vamos começar aqui, ó. Eu vou pegar, eu estava falando do PC 98, eu vou pegar outro console da NEC, que é o PC Engine, não sei se vocês conhecem, mas aqui no Brasil ele nunca veio oficialmente para cá. Os jogos desse console são extremamente caros, tá? Então, após eu fazer o load do core, eu vou pegar o conteúdo aqui, tá? Que está aqui nos meus downloads. Aqui é minhas pastinhas com as ROMs, beleza? Então vamos até o PC Engine aqui. Eu vou colocar um jogo, esse Ginga Fukei Densetsu Sapphire. Esse jogo, ele custa por baixo aí uns 4.000 reais no eBay, tá? Além dele custar muito caro, ele necessita que o PC Engine utilize um cartão arcade. Para quem não conhece o PC Engine, ele tem tanto jogos em cartão quanto jogos em CD. Esse jogo em específico, ele precisa de um cartão de memória extra para poder rodar, que é esse cartão arcade. Só esse cartão arcade já custa, acredito que mais de 500 reais.
E o jogo, como eu já mencionei, R$ 4.000 por baixo. A última vez que eu vi. Pode estar mais caro. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar o jogo aqui, ó. Eu baixei a ISO dele e vou pressionar um botão. Ele vai me perguntar qual, ele está sugerindo alguns cores. Eu já selecionei um e aqui a gente já está na tela de boot do PC Engine. Então eu vou pressionar o Start aqui e olha só. Ele já está fazendo o loading do jogo. Esse jogo é fenomenal, tá? Ele praticamente é um jogo de 32 bits. É incrível o que eles conseguiram fazer com esse jogo. E aí está, pessoal. Qualidade de CD, obviamente é um jogo em CD, né? Para o PC Engine Duo. E vamos lá dar uma jogadinha aí. O que vocês conseguem perceber já é as scanlines. Com o setup que eu estou propondo para vocês, as scanlines elas são nativas, tá? Elas não são shaders, elas não são algum truque de software. Elas são feitas nativamente pelo próprio monitor, por causa dos 120 Hz. Então a gente tem scanlines sensacionais. Eu tenho um Ikegami, um monitor profissional, e eu digo para vocês que ele fica tão bom ou melhor do que um monitor profissional, tá? Vamos fazer um gameplay aqui para vocês terem uma ideia. Eu vou pausar, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês um pouco das scanlines, ó. Olha aí, além da definição do RGB, aí ó, esse jogo é realmente fantástico, tanto tecnicamente quanto em questão de diversão. Ele é muito bom. Para quem gosta de shooters, é um prato cheio. Maravilha. Não noto lag algum, somente se eu pegasse o console e jogasse nele e depois pegasse esse simulador aqui para tentar analisar algum input lag, alguma coisa. Mas o RetroArch é muito bom, que é o Run Ahead. É basicamente ele deixa o processador ir adiante no jogo, né? Então ele retira o input lag que poderia ter. Eu estou utilizando isso aqui, tá? Para um frame, que é o que eu consegui sem começar a ficar muito pesado para o meu processador aqui. Mas se vocês quiserem jogar, por exemplo, Sega Saturn e quiserem utilizar mais desses recursos de Run Ahead e tudo mais, daí vocês precisam de um computador um pouquinho mais robusto, principalmente se vocês quiserem jogar Sega Saturn, que ele demanda mais processamento, né? Então vocês precisam de um computador um pouquinho mais forte para isso. Mas fora isso, se vocês quiserem usar o básico do básico, que já funciona muito bem, tá? Eu tenho um PC Engine aqui e eu não notei input lag em relação ao console. Só se, como eu já tinha dito, se eu colocar os dois lado a lado, talvez eu note alguma coisa. Mas fora isso, eu achei sensacional. E aqui mais um exemplo das scanlines, né? Então são sensacionais, a imagem é muito nítida, não notei nenhum lag. Então vamos para outro emulador aqui. Eu vou apertar F1, então eu volto para o menu principal do RetroArch, vou fechar o conteúdo e ele vai me levar para o menu principal novamente. Vamos selecionar outro core aqui. Vamos selecionar um Sega CD. Vamos novamente lá onde está as ROMs. Aqui estão os jogos do Sega CD. E, por exemplo, Snatcher. Snatcher também é um jogo que deve estar custando aí o quê? Seus $500 talvez? A última vez que eu vi era mais ou menos isso. Um jogo sensacional, para quem não conhece, eu recomendo fortemente. Esses jogos que eu estou mostrando aqui, ó, como vocês puderam ver, cliquei em um botão, eu já adicionei as BIOS necessárias para o Sega CD rodar, e ele roda perfeitamente aí. Os jogos que eu estou mostrando para vocês
Eles não são só caros, mas eles são bons também, que essa era a minha ideia, né? Então aí está, rodando perfeitamente, assim como o PC Engine. Todas as questões de saves e afins que funcionariam num console funcionam aqui também. Então aí está, pessoal, rodando Sega CD. PlayStation funciona da mesma forma, a gente precisa de um arquivo de BIOS, mas após consegui-lo, a gente roda os jogos de PlayStation perfeitamente. Eu rodei alguns aqui e todos rodaram muito bem. Pelo menos os que eu testei, que foram alguns, uns 3 ou 4. Beleza, vamos ir para outro jogo aqui de Sega CD, que é um console bem interessante. E além do Sega CD ser muito caro do próprio console, você tem que ter um Mega Drive e os jogos para ele, né? Então, o custo-benefício aqui é realmente imbatível. Vamos aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Pegar um jogo e aproximar um pouco a câmera para vocês terem uma ideia da qualidade de imagem. Vamos para o Lords of Thunder, um dos meus shooters favoritos. Outro jogo que, para quem não conhece, recomendo. Se vocês quiserem ver depois o preço desses jogos originais aí para os consoles e os consoles respectivos, fiquem à vontade para fazer o comparativo. E aí está. A trilha sonora desse jogo é magnífica. Outro shooter, eu gosto muito de shooters. Vou jogar um pouquinho da primeira fase aqui para vocês verem. Mas dessa vez eu vou deixar a câmera um pouco mais próxima. Aqui. Para vocês verem em primeiro a definição e a qualidade das scanlines, né? O parallax lá atrás. Deixa eu voltar um pouquinho agora. Novamente, não noto nenhum input lag. Funciona muito bem. Áudio também perfeito. Maravilha, então. Aperto F1 novamente. Ele vai vir para o menu. Vou fechar o conteúdo. E eu vou mostrar para vocês, para finalizar aqui, para não deixar o vídeo muito extenso. Vou pegar um core aqui de CPS2 para um exemplo de um jogo de arcade, né? Então eu vou pegar aqui Dungeons and Dragons Shadow over Mystara, um dos meus jogos favoritos de arcade. Novamente, cliquei, ele funciona, realmente muito fácil, muito prático. Vou mostrar novamente para vocês aí e mais perto para a gente ver as scanlines. Deem uma olhada nisso. Qualidade realmente excelente. Vou tirar um pouco do ISO aqui
da câmera para ficar mais visível para vocês as scanlines, ó. Vou voltar aqui. Esse jogo só saiu para Sega Saturn nos consoles. O resto ele passou apenas pelo arcade. Então vamos aproximar de novo aqui, para vocês terem uma ideia da qualidade dessas scanlines aqui. E a definição, a gente consegue ver até os olhos do personagem. É realmente incrível. Então é isso, pessoal. Queria mostrar para vocês então em ação aí alguns jogos, né? Fotos são uma coisa, jogos em movimento e rodando com som é outra. Deu para ver aí que a compatibilidade, o custo-benefício desse setup é imbatível. Se você não faz questão de ter o hardware original e quer apenas se divertir com uma boa qualidade, eu diria que esse é o setup ideal, é o setup que eu recomendo para todos aí. E é interessante também que isso dá acesso às pessoas a poderem jogar com essas scanlines, com essa definição, pagando um preço justo, né? Vocês sabem que os monitores profissionais e setups RGB mais convencionais são muito caros, né? Os monitores profissionais vão no mínimo aí de uns R$500 para cima, com uma média de preço que eu tenho visto está aumentando bastante, está por volta de R$1.000. Então você pega R$1.000 do monitor profissional, mais os cabos, mais os consoles, e alguns desses consoles não tem RGB nativo, você tem que fazer mods RGB, e mais os jogos. O ideal seria adquirir os Everdrives, os flashcards para esses consoles, né? Que hoje em dia jogo original infelizmente está muito proibitivo. Mesmo com esse setup dos consoles com flashcards e um monitor profissional, aí você vai gastar mais de R$1.000 facilmente para um console só. Você pega o Super Nintendo, por exemplo. Então o Super Nintendo, um setup RGB da Super Nintendo com o monitor, eu diria que por volta de R$1.200. R$1.500 se você utilizar um flashcard mais simples, né? Então com esse setup aqui, talvez você já tenha esse monitor em algum lugar da sua casa aí, ou se você for comprar ainda é muito barato, né? Por R$20, às vezes as pessoas até dão esses monitores que acham que é uma tranqueira em casa, então aproveitem, tá? Esses monitores aqui não deixam eles morrer na casa de vocês, tá? E eu acredito que esse setup ele vai alegrar muita gente aí que quer jogatinar, quer manter acesa aí a chama da jogatina, pelos jogos antigos. São jogos aí que eu sei que muita gente gosta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui nos comentários desse vídeo, ou vocês podem comentar lá no Medium, que é onde eu escrevo as resenhas, né? Se você ainda não leu, recomendo que você vá, leia, eu especifico lá todos os passos que você precisa para montar um setup desse. É relativamente simples, tá? Então é isso, pessoal. Que a jogatina honesta prevaleça e até mais.